Mas eu quero ir agora para esse slide e mostrar para vocês algumas diferenças. E aí a gente vai passar mais para uma parte mais prática, menos cansativa, porque acho que talvez vocês estejam cansados. Vamos lá para o slide, eu vou pedir e mostrar. Na lombada da Bíblia tem escrito, ou na lombada ou na primeira página, naquela página do ISBN, nessas primeiras informações, está escrito lá aquelas duas letrinhas, RC ou ACF. RC quer dizer revista e corrigida. Então você já entende que RC é revista e corrigida. Qual a Bíblia que a gente usa todos os dias? Revista e corrigida. Pronto. Revista e corrigida. Alguns lugares tem ARC, que é o mesmo que Almeida, revista corrigida. E a próxima é Almeida, corrigida, não, volta lá, não pedi para passar não, volta aí. Almeida, corrigida, fiel, ACF. Então eu estou falando de tradução. Tradução é uma coisa, nome da Bíblia é outra. Vocês vão entender. Próximo slide. Tem uma Bíblia revista e corrigida, que é a ARC, que acabamos de ver. Almeida corrigida fiel, que é ACF, né? Almeida corrigida fiel, primeira letra da palavra. São essas duas que vimos antes. Mas aí temos Almeida revista e atualizada. Ela termina com ARA. King James, normalmente na lombada ou na primeira página está escrito KJ, King James. Tem Bíblia que é nova versão da King James. Mas o senhor disse que só tem duas. Sim, mas duas lá. Aqui para nós no Brasil tem a nova King James. Você já sabe que eles mudaram alguma coisa. Falou de nova? Mudou alguma coisa. Nova versão internacional. Pegou na Bíblia, está escrito aqui, NVI, nova versão internacional. Você já vê que não é boa coisa. Eu podia mostrar para vocês aqui a quantidade de palavras que eles vão diminuindo. Se perde alguma coisa, vai perder sentido em alguma palavra. Tem uma versão Almeida, versão revisada, tem a nova tradução na linguagem de hoje, que é NTLH, e aí vai, tem um monte de coisa, não precisa preocupar com isso. Próximo. Temos várias Bíblias, agora aqui é um tradutor fez uma Bíblia chamada Bíblia Peshitta, essa veio do aramaico, da linguagem de Jesus. Aí fala assim, não, essa é melhor que a outra. Tem a Bíblia na linguagem de hoje, porque os jovens, a linguagem de hoje é mais nova. Tem a Bíblia Boa Nova, tem a tradução Novo Mundo. A tradução Novo Mundo, ela é eu não sei qual a denominação, eu acho que é Testemunha de Jeová ou Adventista, uma dessas assim, que é a Bíblia Novo Mundo. Bíblia de Jerusalém, nova versão transformadora, que transforma a gente. A DOAS é uma das católicas, que eu lhes disse agora há pouco. Próximo slide. Bíblia Wycliffe. Hoje de manhã nós vimos sobre o Wycliffe, o irmão Branham citando ele, foi um grande homem. Agora aqui estamos falando de um homem. A Bíblia de Tyndale, gente, é uma história muito bonita, me mostra aqui. Se eu puder sugerir, algo que vai te inspirar, é um filme chamado O Fora da Lei de Deus. O Fora da Lei não é assim, parece um nome pesado, né? Mas tem uma vírgula, é o Fora da Lei, vírgula, de Deus. O Fora da Lei, é mais ou menos assim, nas minhas palavras, o Fora da Lei que era de Deus. É a história de William Tyndale. Ele imprimia a Bíblia no tempo da perseguição, antes de Lutero, imprimia a Bíblia, colocava dentro do saco de arroz. O filme mostra isso. E aí ele vendia aquele saco de arroz, contrabandeava a Bíblia dentro de um saco de arroz. Você vê como é que é o contrabando, hoje contrabando, né? Contrabando de Bíblias, desse jeito. E as pessoas iam comendo, achavam a Bíblia, transformava famílias inteiras. Até que um homem, por dinheiro, traiu ele foi morto, foi um mártir, pagou com a vida, e a última palavra que ele disse antes de morrer é: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra, para ele, vamos dizer, parar essa perseguição. E
Pouquíssimo tempo depois, Lutero brotou na Alemanha e aí fez aquela revolução, mensageiro de uma das eras. Então você pode ver uma história rápida sobre William Tyndale no O Fora da Lei de Deus. Vamos lá? Bíblia de Genebra. Genebra fez uma Bíblia lá também, a Bíblia dos Bisps de William Parker. Bíblia do rei James I, que é essa Bíblia King James que nós acabamos de falar. Próximo slide. Aqui nós vamos para uma parte prática para você ver. Essa Bíblia que você tem na mão, a maioria dos irmãos tem, é a RC. A minha alma disse ao Senhor, estou lendo o Salmo 16, versos 2 e 3. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra. Mas na Bíblia fiel, nem precisa procurar, que você vai ler daquele jeitinho que está lá na RC. Mas se você quiser ler, você vai ver. Na Almeida Corrigida Fiel, de todos esses nomes, eu reduzi só para duas, hein, gente? Para duas apenas. Nós estamos vendo duas versões. Na Almeida Corrigida Fiel, ele diz assim, a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à Tua presença. Olha só como é que mudou o sentido. Tudo que eu fizer de bom não chega à presença de Deus, mas aos santos que estão na terra, tudo que eu fizer de bom, se você fizer uma bondade, uma cesta, uma comida, não chega aos pés do Senhor, chega aos outros, aos santos que estão na terra. Veja que isso não faz diferença. Na versão anterior, que é a que a gente lê, a gente não entende essa doutrina. Isso é doutrina. A gente não entende. Mas quando a gente chega na Almeida Corrigida Fiel, aí então a gente compreende que tudo que a gente fizer, a minha bondade não chega à presença de Deus. Foi por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, dizendo assim, se eu der meu corpo para ser queimado, se eu fizer gastar todos os meus bens para ele, compreendeu? Então essa é uma diferença doutrinária, não é apenas uma diferença como o sogro que virou cunhado e tal e tal. Agora aqui nós temos doutrina, entendeu? Por isso eu gosto da ACF. Vamos para a próxima? Este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Seu versículo que a gente já ouviu algumas vezes, talvez sabe até de cor. Na Fiel, este povo se aproxima de mim com a boca. Gente, como é que o mundo está fazendo hoje? É aproximando de Deus com a boca, só com a boca, só com as palavras. Veja que fez diferença. Se aproxima de mim com a boca, honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Isso é Deus falando, Mateus capítulo 15, verso 8. Então, fez diferença doutrinária. Próximo slide, bem rápido. Como está escrito no profeta Isaías. Sim, foi Isaías quem disse. Está escrito no profeta Isaías. Mas na Almeida Corrigida Fiel, não está tão específico. Está escrito, como está escrito nos profetas. Eu fiquei na dúvida, disse, senhor, mas essa aí parece que fez foi acrescentar informação. Fui na Bíblia que o irmão Tião me deu, está aqui. Holy Bible, não sou bom de inglês, mas a gente vai assim, devagarzinho, procurando uma palavra ou outra, pois está escrito nos profetas, não no profeta Isaías. E por quê? Porque são dois profetas que dizem aquele texto. Volta lá o slide, tira lá a imagem minha. Não, está mostrando, né? Isaías 40 e Malaquias 3. Isaías disse, na revista corrigida, Isaías disse, como está escrito no profeta Isaías. Está certo, mas não apenas Isaías, Malaquias também disse no 3, verso 1. Então veja que a tradução King James é melhor. E qual a Bíblia que corresponde, em português, que corresponde a King James? Ou você vai para a King James mesmo, traduzida para o português, ou vai para a Almeida Corrigida Fiel. Alguém falou assim para mim, eu não gosto da Almeida Corrigida Fiel, porque em Gênesis 18, quando Abraão viu os anjos, ele disse, meus senhores. E eu realmente, eu já vi também, e eu tenho uma que diz assim, mas as mais novas não tem. E já está meu Senhor, corrigido. Então, né?
Então já fica assim, eu já fico pendendo entre King James e uma irmã até me procurou, dizia, pastor, compra uma Bíblia King James. Eu gosto dela, mas ela não tem subtítulos, é só os textos assim um atrás do outro. E aqui esse título é tão bom, porque esclarece, né? Você situa melhor, acha mais fácil. Próximo texto. Vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu e vem e segue-me. Isso aqui é o mancebo de qualidade que foi lá em Jesus e tal e tal. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Só que na Almeida Corrigida Fiel, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem, toma a tua cruz e segue-me. Ele não falou da cruz no versículo anterior, está faltando. Então temos uma Bíblia, essa que nós usamos comumente, temos uma Bíblia que falta um pedaço. E viu, por mais um motivo, por que eu gosto dela, mas não uso? Próximo slide, esse é Marcos 10, 21. Próximo slide. Esse versículo eu não conheço, não. Falhou. Mas são vários textos, né? E olha que eu vou lhes dizer, não temos os principais, ainda não temos os principais textos. Que coisa, vocês me deixaram na mão, agora eu vou ter que voltar para o meu papelzinho. Apenas para terminar a palestra. Já voltou, né? Ou esse nós já lemos? Marcos 13, verso 14, abominação no assolamento que foi predito estar onde não deve estar. Na outra, a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta. Apesar de que isso aí não tem muita diferença, não faz muita diferença não, né? Se foi Daniel ou se não foi, de todo jeito, só ele, né? Estar onde não deve estar. Próximo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aqui tem doutrina. Cristo, Filho de Deus. Mas Cristo, Filho de Deus vivente, já está falando que Jesus ressuscitou. Viu como faz diferença? Não preciso pregar para vocês compreender que faz muita diferença. Filho de Deus e Filho de Deus vivente, que não está morto. Faz diferença, João 6,69. Próxima escritura, porque o Pai é maior do que eu. Agora Jesus disse, na verdade, na Bíblia em inglês está escrito my, porque o meu Pai. Se Jesus tivesse falado apenas o Pai e o Pai dele, mas quem era o Pai dele? Agora quando ele fala Deus é o meu Pai, ele estava dizendo que ele era filho de Deus. Viu que isso faz diferença? Isso é doutrina. Próximo. E falava ousadamente no nome de Jesus, e falava ousadamente no nome do Senhor. Você vê que essa Bíblia perdeu o senhorio de Deus, do Senhor Jesus. Isso é Atos capítulo 9, verso 29. Próximo. E de uma só... gente, isso aqui não, ainda não é esse. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar toda a face da terra. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Agora, quem que derramou sangue? Foi Deus ou foi Jesus? Foi Jesus, não foi? Então Jesus estava lá no Velho Testamento. Entendeu? Volta lá no versículo, volta lá, ó. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. O sangue de Jesus derramado no Calvário estava lá na criação do mundo, para habitar toda a face da terra. Agora, eu poderia acusar, eu tenho matéria aqui para dizer para vocês, tem um nome de 2 ciclanos que tinham uma fé que Jeová é um e Deus do Novo Testamento é outro, por isso eles conseguiram inserir essas mudanças, então acaba que confirma a doutrina que Jeová do Velho Testamento é um, Jesus do Novo Testamento é outro, mas não é. Um texto como esse, originalmente traduzido, mostra para a gente que o Jesus do Novo é o Jeová do Velho. Por isso que faz diferença, por isso o versículo faz diferença. Próximo verso. Tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois. Agora, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo. De novo, Cristo no Velho Testamento.
Então é fácil a gente pegar a mensagem do irmão Branham e dizer assim: Deus é o mesmo, Ele é um único Deus. Mas aí se um denominacional te perguntar, mas cadê a Escritura? Você não acha, aqui. Se você está lendo numa Fiel, se você está lendo numa Scofield, aí você acha e fala: isso aqui, está aqui, Cristo no Velho Testamento. Entendeu a diferença? Vamos lá para o próximo. Quando eu mostrei isso aí para o pastor Joaquim, ele falou assim: não é possível, nunca tinha visto um trem desse. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, aí tiraram o adultério. Por quê? Eu não sei por que tiraram, né? Então vamos lá, próximo versículo. O mistério que esteve... Gente, isso aqui é forte. O mistério que esteve oculto em Deus, que tudo criou, e falta o resto do verso. Por meio de Jesus Cristo. Olha a doutrina aqui de novo. Deus fala do Pai, não é? Não fala de Jeová? Deus tudo criou. Você vê Deus lá no Gênesis, forte, majestoso. Deus tudo criou por meio de Jesus Cristo. Faz muita diferença. Ele fez por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo que apareceu lá no Novo Testamento, estava cá atrás no Velho Testamento. Viu? Quanto é maravilhoso? Próximo verso. Porque somos membros do seu corpo. Isso aqui é aquela escritura do casamento. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. A Bíblia, algumas estão incompletas. Então não está errado, está incompleto. Errado é diferente de incompleto, né? Então, da sua carne e dos seus ossos. Eu procurei na mensagem, mas gente, será que nossa Bíblia está uma Bíblia que a gente crê nela há tanto tempo, está tão falhando assim? Quero ver o que o irmão Brana fala. Aí fui procurar o irmão Brana lendo em algum casamento e achei, está lá, perguntas e respostas sobre os selos, 231 e 232, o irmão Brana lê, e igualzinho está na Scofield, igualzinho está na Fiel, e não igual a nossa Almeida Corrigida. Viu a diferença? Próximo verso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele é indireto, mas quando diz posso todas as coisas em Cristo, porque quando fala naquele, você pode estar falando de Deus Pai, mas quando está falando em Cristo, agora Cristo não é um judeu, um homem, um bom profeta, como muita gente acredita. Não, ele foi um judeu, ele foi um bom homem. Sim, ele foi um bom homem, só que ele foi mais do que um bom homem. Ele foi Deus, e esse Deus me fortalece. Então a gente está acostumado a ler a Bíblia e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que você tem que entender que aquele que te fortalece é Cristo. O Cristo do Novo, que é o mesmo do Velho Testamento. Viu aí a doutrina da unidade? Próximo verso, rapidamente. A único Deus sábio, é uma palavra que apenas está faltando, né? Sábio. Próximo verso. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. De novo, aquele em vez de Deus. É por isso que às vezes eu estou lendo aqui na Scofield, nos cultos e tal, você vê alguma diferença. Que diferença que não faz diferença, não tem problema, mas tem diferença que faz diferença, entendeu? Tem muitas coisas na nossa vida que não é um problema, até ser um problema, e quando for um problema, aí você tem um problema. Vamos lá para o próximo. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador. Só que aqui tem uma coisa muito importante. Quem está dizendo isso é Pedro. Você imagina Pedro homem, meio nervosão, afobado, arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. Aquele homem natural, ser humano. E ele diz assim na Bíblia, na Fiel, ele diz, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, quer dizer, lá no Velho Testamento, né? Primeiro foi pelos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo. Do nosso, quer dizer, ele estava trazendo a responsabilidade para ele. Vocês lembram dos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Então, você vê que nessa tradução anterior, Pedro perdeu um pouco de autoridade. Isso é algum problema? É problema. Sabe por quê? Porque quando ele falar do cabelo das mulheres, das roupas, dos trajes honestos, ele não tem autoridade.
Mas quando ele fala assim, ó, nosso mandamento como apóstolo do Senhor, então ele tem autoridade apostólica. Então ele tem autoridade nisso e tem autoridade para falar de roupa, para falar disso, daquilo e daquilo outro. Viu como faz diferença? É difícil, né? Próximo slide, as nações andarão na luz, ou as nações dos salvos, não todas as nações. A gente pensa assim, não, Deus é tão bom, Ele vai salvar todas as nações. Não, não é todas as nações, é as nações dos salvos. Então, se lê lá, Apocalipse 21, verso 24, as nações andarão na luz. Pensa assim, o mundo inteiro vai andar na luz. Não, não. É a nação dos salvos. Isso faz diferença, de novo. Próximo. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Na Fiel diz, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. É totalmente diferente. Eu não entendi muito. Todos dois vão andar lá, todos dois são bem-aventurados. Não consegui achar uma explicação doutrinária, não tem, né? Apenas é diferente. Os dois são bem-aventurados, está tudo bem. Versos 22 e 14. Acho que aí termina, né, a de Apocalipse. Próximo. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. E na outra Bíblia, da árvore da vida. E eu achei essa diferença aqui. Tem um destaque ali. Mas eu fui na King James e lá realmente dá para ver que eles tiraram o livro em inglês é book, em árvore é free. Tree, algo assim. E aí nessa Bíblia linguagem de hoje, que é BL, que está lá no coisa, ainda está escrito, sua parte será da fruta da vida. Totalmente diferente. Nem tem base em trem desse, né? Próximo. Aí eu coloquei mais, a 1 Pedro 1, 22, Judas 1, Judas 25, Apocalipse 1, Apocalipse 29. Mas, gente, eu vou falar para vocês. 1.200 diferenças. 1.200 diferenças no total, incluindo essas que eu falei aí. É muito diferente uma Bíblia da outra. A maioria não tem peso doutrinário, a maioria, mas essas que eu mostrei aqui para vocês já é o suficiente para a gente se convencer. Próximo slide. Olha, Sociedade Bíblica no Brasil, imprimi Bíblia, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que eu vou lhes dizer, é uma das melhores. É uma das que faz a Bíblia fiel, é a trinitariana. A Geográfica tem boas Bíblias também, a Imprensa Bíblica Brasileira tem boas Bíblias, CPAD é Casa Publicadora da Assembleia de Deus, tem boas Bíblias. Se você me perguntar, eu quero uma Bíblia de estudo, eu vou indicar a Bíblia da CPAD, que é a Bíblia Pentecostal. Ela é grossona assim, ó. É muito boa para quem apenas vai ler em casa de vez em quando. A Agnus, a King Cross, tem gente que tem da King Cross. A Thomas Nelson tem umas Bíblias da editora Fiel, muito bonita, nas capas muito bonita. O irmão Wilson tem uma ali, bem bonita. Próximo, isso aqui é apenas informação adicional, né? Se você me perguntar se eu quero uma Bíblia de estudo, agora, comentário bíblico, estudo é diferente de Bíblia. É diferente. Então tem a Scofield. Então a Scofield tem as notas do Dr. Scofield no rodapé, aqui, tem as notas dele, mas a Bíblia é a Bíblia fiel. Então, quando você estiver procurando a Bíblia, procura pela versão. Qual a versão? Eu quero Almeida Fiel, eu quero King James. Quer com estudo? Qual que é o estudo que você quer? Eu quero do Scofield, eu quero do Thompson, eu quero desses nomes que eu coloquei ali. Vamos lá. A Pentecostal é uma boa, eu indicaria para ser a primeira, ou a Pentecostal ou a King James de 1611. Bíblia Day, que eu tenho ela, muito boa também, a Bíblia de Geneva, John Davis. Anotada e expandida, é uma boa Bíblia, os comentários dela são bons, tem uns esclarecimentos assim interessantes, mas a versão é da Nova Versão Internacional. Então a versão para ler em cima é ruim para mim, né? Mas os comentários são bons, entendeu? A Bíblia Judaica eu tenho ela aqui, tenho outras ali também. Próximo, sugestão.
sugestão. O que eu estou, vamos dizer, o resumão aqui. Bíblia fiel. Eu vou procurar ler sempre na Bíblia fiel. Almeida Corrigida Fiel. Foi João Ferreira de Almeida que fez as duas? Foi. Mas eu prefiro a Almeida Corrigida Fiel. A fiel é onde tem essas diferenças para o lado bom. E a King James também tem. Só que para mim ela perde porque ela não tem comentários, não tem subtítulos e a gente acaba se perdendo ali no meio. Agora vamos a um parágrafo que está aqui na mensagem, até foi citado pelos irmãos do grupo de cântico outro dia, que é o Dr. Walter Booth Cliburn. E ele era meio, falava depressa, chegava a escumar o canto da boca. Muito sábio, muito erudito. O irmão Branham fala dele na mensagem A Divindade Explicada, parágrafo 4. Algum tempo atrás, um ministro, um bom homem do evangelho pleno, todos vocês o conhecem, eu suponho, é o reverendo Booth Cliburn, prega o evangelho em 7 diferentes línguas. Ele é verdadeiramente inteligente, ele é um gigante intelectual. Essas são as qualificações do Dr. Cliburn. E o grupo de irmãos, o conjunto, vai cantar um hino, vai gravar um hino nos próximos dias, que foi traduzido o Dr. Cliburn gostava muito desse hino. E ele traduziu esse hino para o irmão Branham. Então, realmente é o que o irmão Branham está dizendo aqui, um gigante intelectual. É um gigante, já estou terminando. Um gigante. E teve uma vez que uns pregadores, aqui nessa mensagem, ele disse uma coisa meio dura para o irmão Branham. Ele foi meio troncudo com o irmão Branham. Ele disse aqui assim, e nós estávamos indo junto uma vez, ele e eu, e o irmão Moore e eu, e nós estávamos ventilando algo, falando de um assunto. E eu conservava o lado oposto a ele, o irmão Branham de um lado, numa posição, e o Dr. Cliburn contra. Não contra brigando, mas com pensamentos diferentes. Entende isso aqui que ele está dizendo? E o irmão do outro lado oposto. E ele olhou para mim e ele disse, o senhor simplesmente não conhece a sua Bíblia. E você sabe que o irmão Booth pode dizê-lo. E deu uma chacoalhada, né, irmão Branham? Muito gentil, né? Muito amável, né? Irmão Branham. E ele falou nessa franqueza, né? O senhor não conhece a sua Bíblia. E quando eu li esse parágrafo, eu fiquei meio inimigo do irmão Cliburn. Eu não gosto muito dele, não. Olha o que ele falou para o irmão Branham. Eu falo uma coisa ruim para uma pessoa que a gente ama, né? Gente, isso aqui foi na Divindade Explicada, que o irmão Branham pregou na Divindade Explicada. Só que depois, em 1961, eles passaram a conviver juntos. O irmão Branham teve uma questão lá sobre cura divina, que cura divina existia, não existia, existia, não existia, entre uns pregadores lá desafiando o irmão Branham. E o Dr. Cliburn era bom de resposta, aquele tipo de pessoa que tem a resposta na ponta da língua. Ele falou assim, irmão Branham, pode deixar que eu vou te defender. E foi lá, foi no debate. Deixa eu ir no seu lugar, irmão Branham. O irmão Branham deixou. Aí ele fala assim que ele arrasou com os pregadores. Acabou com eles, que um levantou e saiu, o outro foi, levantou, saiu, o outro foi levantando, saindo, e falou assim, e vocês mexam com esse baixinho de novo, que vocês vão ter comigo. Aí eu passei a gostar do Dr. Cliburn. Falei, defendeu o irmão Branham, mas defendeu bonito mesmo, né? É uma lição para a gente, é uma lição, porque nem todas as pessoas, a gente forma uma opinião delas, né? E de repente você não sabe o futuro, o dia da manhã. Mas nessa ocasião da Divindade Explicada, ele falou, o senhor não conhece a sua Bíblia. Infelizmente, no nosso dia de hoje, a gente não conhece a nossa Bíblia. Infelizmente. Eu estou conhecendo um pouquinho, e nós estamos conhecendo um pouquinho, lendo a Bíblia juntos no culto doméstico. A gente vai lendo, a gente discute uma coisa, não sabe, a gente procura no dicionário, e o culto doméstico tem nos ajudado muito. Coisas que nunca tínhamos visto, a gente está vendo e conhecendo a Bíblia. Mas só que o irmão Cliburn falou uma verdade para ele. O senhor não conhece a sua Bíblia. Quer dizer, não lê, né?
Os pastores no mundo hoje não lê. O mundo cristão não lê. E jogou essa. Só que o irmão Brana estava sendo usado por Deus, né? Agora aqui é a parte boa. Usado por Deus. E ele falou assim, o irmão respondeu no parágrafo 3. Isso é verdade, irmão Buff. Mas eu conheço muito bem o autor. Aleluia. O senhor não conhece sua Bíblia? Eu disse, sim, é verdade, eu não conheço, mas eu conheço o autor, e então eu desejo, você sabe, não é conhecer a sua palavra que é vida, porém conhecê-lo que é vida, isso é correto, está vendo? Quer eu conheça a sua palavra, se tão somente eu o conhecesse, ou eu o conhecesse, isso certamente é a verdade. Resumo, que mais que é preciso, além de tudo isso que eu falei aqui, tudo, desde o começo dessa reunião de hoje, conhecer o autor. Não deixa de conhecer o autor dessa palavra. O autor dessa palavra não vai deixar nenhum de nós cego, perdido, será que é isso, será que é aquilo? O autor é nosso companheiro, ele ilumina os passos, a sua palavra ilumina o caminho de dia ou de noite, em qualquer fase da vida, ele mostra onde a gente está pisando. Por isso que você tem que ter segurança. Nós temos um profeta que andava com o autor, ele era companheiro do autor, e o companheiro do autor não morreu. O irmão Brana partiu, foi embora, mas o companheiro do irmão Brana continua conosco. Não é maravilhoso? Deus abençoe a todos vocês, eu espero que isso possa lhe ajudar. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, irmão Jacques, e encerrar nossa reunião de hoje.